Então hoje nós vamos dar continuidade então com a pregação, com a mensagem de Jesus Cristo através do apóstolo João para a igreja de Esmirna. Então nós vamos continuar aprendendo com as igrejas do Apocalipse. O título da mensagem de hoje então é Aprendendo com a igreja de Esmirna. Amados, eu quero no primeiro momento fazer a leitura então do texto bíblico, que encontra-se em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Querido e amado Deus, que o Senhor me abençoe, Senhor, que o Senhor me unja, o Senhor me capacite para trazer essa porção maravilhosa da palavra de Deus, e a que a tua igreja receba com o coração aberto, Senhor, a mente aberta, e que o Espírito Santo possa trabalhar nas tuas vidas e na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero fazer algumas rápidas considerações introdutórias. Eu creio que muitos não estavam aqui no mês passado, né? Então é necessário nós relembrar algumas coisas que eu trouxe na introdução da mensagem passada. Primeira delas, Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando estava preso lá na ilha de Patmos. Nós vamos ver isso em Apocalipse 1 e 9. Ele escreve para as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós vamos ver que até o capítulo 3 nós temos um texto literal da palavra de Deus, onde Deus usa o apóstolo João para escrever então a estas 7 igrejas da Ásia Menor. Vou pedir para a querida ali projetar a primeira imagem ali para nos ajudar. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, irmãos, para poder visualizar melhor, para vocês terem um entendimento melhor, porque às vezes a gente fala, igrejas da Ásia e tal, e a gente não consegue visualizar isso. Essa primeira imagem aqui é os domínios do Império Romano, lá no século I, século II, na era cristã já. Então nós temos aqui norte, aqui a Europa, norte da África e uma parte ali da Ásia. Aquela parte ali onde está escrito Ásia é a região bem na costa ali para o lado esquerdo, onde ficavam a ilha de Patmos e também essas 7 igrejas. O Império Romano no primeiro século, que foi onde teve a sua máxima extensão de terras, dominava mais ou menos esse território aí, que compreende territórios em 3 continentes, África, Ásia e Europa. Tinha grande domínio sobre tudo isso, dominava todo o mar Mediterrâneo ali, dominava tudo naquela época. Pode passar a próxima imagem aí, Leonardo, por favor. Então aqui é aquela parte mais aproximada, nós temos ali a ilha de Patmos, onde o apóstolo João estava exilado por pregar o Evangelho, e ali na costa nós temos então as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A carta era endereçada originalmente saindo da ilha de Patmos e navegando então para chegar depois por terra até essas igrejas. Hoje nós vamos ver Esmirna, assim como Éfeso era uma cidade portuária. Na outra mensagem nós estudamos então sobre a igreja em Éfeso, e na mensagem de hoje vai ser sobre essa igreja que ficava na cidade de Esmirna. Uma curiosidade, a única que ainda existe até hoje, faz parte do território da atual Turquia e se chama a cidade de Izmir. Foi rebatizada, as outras não existem mais essas cidades. Pode botar no texto bíblico lá de novo, obrigado. Então, amados, uma última consideração rapidinha sobre essas igrejas, que é uma consideração mais teológica, mas é importante, que alguns teólogos eles acreditam que cada igreja dessas 7 igrejas que nós vimos ali no mapa, que eram igrejas reais, literais ali, representa um período da história. Então,
da igreja ao longo dos séculos. Eu discordo, a maioria dos bons teólogos discordam. Não, ele tem um propósito original, literal, e aquele propósito original, literal, é fato, é real. E claro que toda aquela mensagem, todos os textos servem para nós como referência, mas não que aquilo seja dispensações da igreja aos longos dos séculos, que vivemos o período agora da igreja tal, o período da igreja tal. Não, isso é algo que aconteceu lá e que a gente tira lições nos dias de hoje. Vou trazer de novo aqui uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele escreve sobre isso. Ele diz assim: este livro, porém, foi destinado não apenas aos primeiros leitores, mas a todos os crentes durante esta inteira dispensação, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Aleluia! É para todos os cristãos até Jesus voltar. Essas lições servem para todos nós. Amém? Vamos então para o desenvolvimento. Eu gostaria de novo ali do versículo, fazer a leitura do verso 8 e 9. Que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Queria convidar vocês a prestar atenção para nós meditarmos nesses dois primeiros versículos, de forma mais específica. A primeira consideração aqui, amados, que também é pertinente fazer: quando todas as igrejas, João escreve ali ao anjo que está na igreja, não está se referindo a um anjo, a um ser celestial angelical, está se referindo ao pastor, ao bispo, o pastor responsável, presidente daquela igreja. Então ali é a figura do pastor local, não é um anjo. Então é um pastor local quando fala o anjo da igreja. Segunda consideração: a igreja de Esmirna, amados, lá a cidade, ela era uma das principais cidades daquela região que nós vimos ali da Ásia Menor. Ela competia com Éfeso, que nós vimos na mensagem passada. Qual era mais poderosa, né? Éfeso era a capital, mas qual era mais poderosa? Era uma cidade tão poderosa que chegava a competir com Éfeso. Era uma cidade rica, bela, muito bonita, aonde ficava um porto, como nós vimos ali também, um porto regional muito importante, o que fazia trazer muitos rendimentos financeiros para aquela cidade. E ela era a cidade mais fiel a Roma de toda a região. De toda a região ali, a cidade que era mais fiel ao Império Romano, ao domínio romano, era Esmirna. Em Esmirna, por essa fidelidade, tinha-se muitos templos de deuses, e muitos deuses lá naqueles templos. E um dos costumes, amados, do Império Romano, algo que virou prática lá, era a adoração ao próprio imperador. O imperador romano era considerado um dos deuses, um deus vivo na terra. E no Império Romano, algo que foi motivo de muita perseguição da igreja nos primeiros séculos, como o pastor cantou aqui, se tinha alguma dúvida da mensagem, quando o pastor trouxe aquele hino, né, dos primeiros cristãos lá, devemos seguir o exemplo dos primeiros cristãos. Um dos motivos principais é que lá tinha-se o costume, a cultura religiosa de se adorar César como Senhor, e Senhor significava Deus, ser um Deus. Então os cristãos que tinham um único Deus, o Deus verdadeiro, eram muitas vezes perseguidos por isso, e a gente vai trabalhar mais nisso nessa mensagem. Então, lá em Esmirna, isso vocês guardem aí, que a gente vai retomar esse conteúdo na mensagem aqui. Eles prestavam culto a deuses, mas prestavam culto a César, e eles levavam muito a sério esse negócio de prestar culto e adorar o imperador. Vamos lá. Jesus, ele não faz, amados, nenhuma crítica para essa igreja. Nós vimos lá já em Éfeso que Jesus traça elogios, mas também ele faz críticas à igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna, ele não faz nenhuma crítica, ele faz considerações, que é diferente. Então, ele inicia dizendo que conhecia as aflições e a pobreza dessa igreja, mesmo estando em uma das cidades mais ricas e prósperas daquela região. Estas aflições e pobreza eram fruto da perseguição que eles sofriam.
Lá, amados, chegava ao ponto de os cristãos terem os seus bens confiscados, as suas casas, o seu patrimônio confiscado, por eles serem cristãos. Muitas vezes chegava ao ponto de o martírio, pessoas, milhares e milhares de irmãos da igreja de Esmirna, lá dos primeiros séculos, foram martirizados, e muitas vezes tiveram seu patrimônio confiscado por causa disso. Aleluia! Mas Jesus vai dizer que aquela igreja era rica. Ele vai dizer no texto lá, pode voltar um versículo ali, amado, por favor. Glória a Deus, verso 8. 9, pode voltar aí. Bem no começo. E a sua pobreza, mas você é rico. Conhece a aflição e a pobreza, mas ele é rico. O que seria esse rico? Eles tinham problemas financeiros lá, mas eles eram ricos, eles eram perseguidos, não davam emprego para eles muitas vezes, e Jesus vai dizer que eles eram ricos. Mas nós vamos ver também ao longo dessa mensagem ao que Jesus se referia através dessa riqueza. Última consideração ainda desses versículos que está ali, Jesus vai falar então que eles eram sinagoga, que alguns ali, a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Amados, o judaísmo, desde o início, desde Jesus, uma boa e grande parcela dos judeus perseguiram Jesus, e depois os apóstolos, e depois a igreja. Nós vamos ver que no início da igreja cristã, o judaísmo, os judeus consideravam o cristianismo uma seita judaica, uma dissensão. Eles consideravam blasfemos e, enfim, eles praticavam muitas perseguições. Se nós for para a palavra de Deus, quem é que perseguiu, prendeu Jesus e levou até os romanos e pediu a condenação? Foram os judeus, foram lá os líderes, os sacerdotes de Jerusalém. Eles é que forçaram Pilatos a crucificar Jesus. Depois nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo, que era um judeu antes da conversão, também chamado lá de Saulo, né? Antes da conversão, Paulo e Saulo são dois nomes dele. Ele também perseguia os cristãos, era um judeu fervoroso. Aleluia! Então nós temos nesse período aqui, que está sendo produzida a literatura do Novo Testamento, no primeiro século, uma perseguição do Império Romano, mais empurrado, forçado, principalmente pelos judeus. Aqueles que eram o povo escolhido de Deus, o povo separado de Deus, aqueles cuja qual Abraão disse que todas as famílias da terra, Deus falou para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, através de sua descendência. Aleluia! E eram eles que perseguiam a igreja de Cristo. Amados, o que nós aprendemos com isso? Assim como Deus enxergava eles como sinagoga de Satanás, sinagoga templo, igreja de Satanás, perseguindo a igreja, assim que Deus enxerga os que se dizem de Deus, mas na verdade não são. Aqueles que se dizem de Deus, mas perseguem a igreja, para Deus eles são sinagoga de Satanás. Aleluia! Fica calmo então, amados. Deixa nas mãos de Deus, que Deus sabe o que faz. Vamos continuar aqui a mensagem, versículos 10 e versículo 11. E diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Pode deixar no 10 ali, amados. Primeiro ponto aqui, amados. A igreja em Esmirna, que já sofria aflições e pobreza, iria em breve sofrer uma perseguição ainda maior, durante 10 dias, aonde muitos seriam presos, torturados e mortos. Então nós vemos aqui
Jesus usando o apóstolo João, para escrever para essa igreja dizendo: vocês vão sofrer uma severa perseguição. Mas era uma igreja que já era perseguida, mas a gente está falando aqui de uma igreja que já era afligida. Não é algo novo, é que é algo maior. Algo maior. Então Jesus está anunciando que essa igreja vai sofrer uma perseguição ainda maior. Segundo ponto aqui, Jesus diz que o diabo é quem iria comandar essa perseguição, essa aflição. O texto é claro ali. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Aqui, amados, eu preciso fazer um parênteses aqui e trazer uma consideração mais teológica, que é muito importante para nós entendermos. Por que Jesus diz que o diabo, né? Então aqui eu quero trazer uma coisa mais teológica para a gente entender melhor. Tem duas coisas que eu quero falar rapidamente aqui, que são lições muito importantes que nós temos que entender e saber discernir. É sobre a culpa, da diferença da culpa do pecado para o poder do pecado. Quando nos convertermos, amados, nós somos livres da culpa do pecado, da condenação eterna. Quando alguém é exposto à palavra de Deus, ouve a palavra de Deus e verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e tem um encontro verdadeiro com Cristo, a graça e a misericórdia de Deus são derramadas sobre a vida daquela pessoa pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Aleluia! E nós somos livres da culpa do pecado dos meus, dos seus, mas principalmente do pecado de Adão e Eva, o pecado original lá do Éden, que condenou, que separou a humanidade de Deus. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, traçou um plano de salvação em Cristo, que culminaria em Cristo, no sacrifício e ressurreição de Cristo. Então nós somos salvos quando nós nos convertemos de verdade. Aquela culpa que nos leva naturalmente, a nossa caminhada nessa vida sem Cristo é para a morte eterna, é para a condenação eterna. Aquela culpa é tirada de nós e nós somos salvos e selados. E se nós não andarmos pelo caminho largo a ponto de apostatarmos da fé, nós somos salvos e pronto. Isso eu quero dizer o quê? Que mesmo depois da nossa conversão, quando nós pecamos, erramos, nós não estamos colocando a nossa salvação necessariamente em jogo. Nós continuamos salvos. Nós vamos continuar pecando. Se nós não apostatarmos da fé, vamos acabar essa vida aqui e vamos para a glória com Cristo. Se nós não viramos as costas definitivamente de algo extraordinário, que só Deus conhece essa linha da apostasia, a Bíblia não nos ensina onde é a linha, que alguém apostata ou não, mas fala que ela existe, que ela é real, que pessoas que uma vez passaram por dentro do Evangelho vão apostatar da fé. Mas o caminho que leva à apostasia a gente sabe, é o caminho da perdição, o caminho do erro é o caminho do pecado. Então a gente vai errar, vai se consertar e somos salvos. Isso é a liberdade, nós somos salvos da culpa do pecado. O segundo ponto é que após a conversão, amados, nós somos livres do poder do pecado, através da ajuda do Espírito Santo, mas nós continuamos sujeitos ao pecado. Pois Deus permite certo poder a Satanás, ao diabo, para tentar as nossas vidas. Isso é batalha espiritual. Tem tanta gente falando sobre batalha espiritual, isso é batalha espiritual. Quando é que ela começa na vida do cristão? Converteu, começou a batalha espiritual. Até onde vai, irmão? Até nós partir dessa terra. Todos os dias, quando a gente dorme, o inimigo está traçando os planos para nos atacar. A batalha espiritual é 24 horas por dia. Tem muitos que acham que a batalha espiritual é fazer uma campanha, chamar aqui, expulsar os demônios e 7 semanas de não sei o que para derrubar a maldição hereditária, familiar, essas coisas. Não. Batalha espiritual é do início da conversão até o fim da nossa vida. Amados, para exemplificar pela palavra, para vocês não acharem que é coisa da minha cabeça, que é coisa só da teologia. Se nós voltarmos um pouquinho para a história de Jó, o livro de Jó, que é consenso na teologia, na boa teologia cristã, que é uma história real. Jó não é um mito, Jó é um ser que viveu nessa terra, a história dela não é um mito, a história dele é real. Nós vamos ver lá no início, o livro de Jó vai falar que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, né, aquela coisa toda, e vai narrar ali nos primeiro capítulo, segundo ali,
que certa feita lá Satanás chega até a presença de Deus junto com os anjos e Deus diz para ele: está vendo meu servo Jó? Homem temente a Deus, que se desvia do mal, o meu servo Jó. Vai falar muitas coisas boas de Deus. E aí, para ser bem rapidinho aqui, você lê o livro de Jó em casa, muito bom. Satanás vai dizer: mas tu abençoa ele é rico, ele é o homem mais rico do Oriente, é poderoso, assim é fácil. E olha só, se você ler o texto lá, não diz, Satanás não diz assim: deixa eu tocar nele. Satanás diz assim: toca nele e tira as coisas dele, e vê se ele não vai te amaldiçoar. E aí Deus responde para Satanás, podem conferir lá no texto. Então vai lá e toca nas coisas dele, só não toca nele. Veja que Satanás diz para Deus: vai lá e faz, então tira dele. Deus poderia, ele é poderoso para fazer. Mas Satanás dá certa concessão, Deus dá certa concessão para Satanás tocar na vida de Jó. Passa ali, tira todas as coisas, volta Satanás à presença de Deus e Deus vai dizer: viu? Continua fiel, não negou a Deus, não me negou. E aí Satanás vai dizer: pele por pele, deixa eu tocar na saúde dele e ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face. E aí Satanás diz assim: toca nele. E aí Deus diz: vai lá então e toca nele, só não tem poder para tirar a vida dele. E aí a gente sabe a história, Satanás vai e aflige Jó com vários tipos de doença ali, mas Deus disse para ele só. O que eu quero dizer aqui, o que a gente tem que aprender de lá? Deus, eu não sei porquê, mas dentro do plano dele, ele permite certo poder para Satanás por causa lá do pecado, Adão e Eva, da humanidade pecaminosa. Só que tem um detalhe: tem limite. Tem limite. O poder que Deus ele concede a Satanás é limitado, e é até onde Deus diz: tu vai só até aqui. E a palavra de Deus diz que Satanás, que nós não podemos ser tentados além das nossas forças. E a palavra de Deus diz que se nós buscarmos em Deus, no Espírito Santo, não há nenhuma provação que nós não podemos passar e suportar se nós estivermos em Cristo. Aleluia! O poder de Satanás, ele existe. E Satanás tem um poder mesmo limitado para nos lançar dardos inflamados. A palavra de Deus diz que ele lança dardos inflamados, que ele anda ao nosso derredor, bradando como um leão, querendo nos devorar. Ele é o ladrão, ele é o inimigo. Está na palavra que ele tem poder. Ele chegou a impedir a ação missionária do apóstolo Paulo, que tinha uma intenção certa feita, e foi o Espírito Santo, certa feita foi o próprio Satanás que pediu. Ele tem poder, mas ele é limitado. E sabe qual é o limite? Eu tenho uma notícia boa para te dizer. O limite é até onde Deus vai nos ajudar para suportar. O limite é até onde Deus vai nos ajudar para suportar. Aleluia. Mas ele tem. E isso a gente tem que entender, que o poder do pecado ele continua mesmo depois da conversão. O Espírito Santo ele vai nos dando poder para vencer o pecado diariamente. Por isso que nós temos que renovar as nossas forças todos os dias. Porque se nós vacilarmos, se nós deixarmos de lado a nossa comunhão com Deus, a nossa busca, Satanás está lá tirando dardo, tirando dardo, tirando dardo. Se nós não tivermos com o estudo, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, alguma hora vai passar a nossa defesa e esse dardo vai entrar e vai inflamar. Aleluia. Isso é batalha espiritual, irmãos. E a gente vence buscando em Cristo, se santificando, buscando ouvir, aprender a palavra de Deus e vencer. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Quando você está dando uma brecha na tua vida, seja na área financeira, sexual, no trabalho, sei lá, você está andando em desacordo com a palavra de Deus, ali o diabo vai ter legalidade para agir na tua vida, para te lançar dardos e te influenciar para o mal. Aleluia. Então, como o texto diz ali, nós temos que vigiar, como fala a palavra, orar, buscar em Deus para nos revestir de toda a armadura, de todo o poder de Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui, amados. Jesus, ele continua dizendo ali, ele orienta que sejam fiéis até a morte. A palavra não é coisa pouca, não. É fiel até a morte. Jesus, vocês acham, talvez algum leitor meio desatento, que não estudou a história, não estudou o contexto daquela época, vai achar talvez que aquilo ali é uma coisa figurada, uma coisa simbólica, alegórica. Jesus está sendo literal.
Quando ele fala aqui, sejam fiéis até a morte, era até a morte, porque eles iam ser provados até a morte, literalmente. Eu quero rapidamente aqui contar a história de um homem que viveu lá no século I e no século II da era cristã lá. Não sei se alguém aqui já ouviu a história de Policarpo de Esmirna, o bispo de Esmirna. O pastor Sandro deve já conhecer bem essa história aí, né? Então olha só, amados, eu vou contar rapidinho para vocês aqui o fim da vida dele. Policarpo de Esmirna, ele era o bispo de Esmirna, ele foi sucessor, discípulo do próprio apóstolo João, ele foi contemporâneo, ele foi aluno, discípulo do apóstolo João, pois ele já era um homem de muita idade quando ele veio a falecer, e ele se tornou o bispo, o pastor daquela igreja de Esmirna, e ele foi perseguido, assim como muitos cristãos, e foi morto pelo Império Romano por ser cristão. E eu quero narrar rapidinho aqui como é que foi o julgamento dele. Certa feita, então, lá no ano, segundo os historiadores, de 155 ou 156 depois de Cristo, ele foi preso, então, como líder dos cristãos em Esmirna. E lá o julgador, ele vai fazer o seguinte, era bem fácil para ele ser absolvido, bem fácil. Ele vai chegar e vai dizer para Policarpo: diga que César é o Senhor e vai embora. Acabou. Era só ele dizer que César era o Senhor. Só que isso não era pouca coisa para ele, não é pouca coisa para um cristão. O Senhor ali não era o imperador, era um Deus. Lembra que eu falei no início da mensagem, que eu ia voltar? Que uma das coisas que eles tinham era o culto ao imperador, e que era uma cidade mais romanizada da região. Tinha que dizer a frase que se o César era o Senhor, era reconhecer César como um Deus na terra. Então ele vai falar isso. E a resposta de Policarpo, ela foi negativa, ele não falou. Então ele vai perguntar por que ele não negava Cristo. Por que tu não nega Cristo? Ele vai responder o seguinte: 86 anos tenho servido a Cristo, e Ele nunca me fez mal, só o bem. Como posso eu maldizer o meu Rei e Salvador? Essa foi a resposta de Policarpo diante do tribunal. E o acusador disse, querendo intimidá-lo: posso mandar queimá-lo vivo até virar cinzas. E olha a resposta de Policarpo: você me ameaça com fogo que queima no máximo 1 hora, porém você não sabe da ardente condenação eterna que está preparada para os maus. Olha o Espírito Santo, a unção de Deus. Olha o que era Deus na vida daquele homem. Sabe ali, ó, ser fiel até a morte, era aquilo que ele estava enfrentando. E quando ameaçam ele com cinzas, com o fogo que pode queimar até virar cinza, ele diz: esse teu fogo aí, ó, vai me queimar e vai durar 1 hora ali, o espetáculo na arena. Mas o fogo eterno para aqueles maus, para aqueles que não se convertem a Cristo, aqueles que acham que César é o Senhor, é eterno, queima para sempre. Essa é a resposta dele. Então ele morreu queimado vivo, foi condenado a ser queimado vivo. Enquanto queimava, ele continuava adorando a Deus. Aleluia. Colocaram ele na fogueira, atearam fogo na fogueira, e Policarpo estava lá louvando e adorando a Deus até o último momento, queimando na fogueira, louvando e adorando a Deus, sendo fiel até a morte. Aleluia. Aleluia. Amados, nós vivemos no Brasil, é um dos países que tem maior liberdade religiosa do mundo, talvez o maior, o que mais tem liberdade religiosa para todas as religiões. Na nossa Constituição está lá que nós somos um Estado laico, onde não tem uma religião oficial, e todos os locais de culto, as reuniões de culto, independente da religião, são livres e ainda são asseguradas segundo a lei.
Se entrar alguém aqui querer atrapalhar nosso culto, a gente pode chamar a polícia vai vir empregar o cidadão, vai levar preso, vai ser processado e pode ser parar na cadeia. Isso é para qualquer religião, nos lugares que tem mais, além da liberdade, tem proteção ao direito de culto. Mas tem vários e vários lugares no mundo hoje, amados, que existem perseguições como existia lá na igreja primitiva, lá na igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século e assim por diante. Existem dezenas e dezenas de países no mundo que agora, nesse momento, os cristãos não têm a possibilidade de fazer o que nós estamos fazendo. Eu estava pesquisando hoje, ainda no Portas Abertas, uma agência missionária aqui do Brasil, uma das maiores do mundo, que hoje cerca de 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso é um dado atual agora. Eles lançam anualmente a lista lá de perseguição de países do mundo. Você vai ver países lá, islâmicos, lá da Ásia, da Arábia, nós vamos ver China, nós vamos ver Nigéria, nós vamos ver Síria, Afeganistão, que agora foi tomado pelo Talibã, Iraque, Irã, nós vamos ver o primeiro do topo da perseguição do mundo, que é a Coreia do Norte, o país mais fechado, que mais persegue os cristãos. E sabe o que acontece na maioria desses países quando cristãos são descobertos? Eles são presos, eles são torturados, eles são empurrados, forçados a negar Deus, a negar Cristo, para poderem permanecer vivos. E nós temos milhares e milhares de cristãos hoje em dia, atualmente, presos, sendo torturados, degolados, queimados vivos, sendo ataque de terroristas, em igrejas, em templos escondidos, onde jogam bomba, entram atirando, matando. E eu não estou falando agora mais lá da igreja de Esmirna, de quase 2000 anos atrás, eu estou falando de hoje, dos dias de hoje. Quando a gente fala em missão, quando a gente fala em reavivar a igreja, e nós temos toda essa estrutura, e glória a Deus por isso. Tem gente que está lutando para poder permanecer vivo e ser cristão. Tem gente que está sendo perseguido. Pedi para ele não botar a última imagem ali bem rapidinho. Aleluia. Não sei se vocês já ouviram falar na janela 10x40. É um desenho, um recorte geográfico ali, aonde se encontra a maior parte da perseguição dos cristãos no mundo. Está ali, ó. Está ali, ó, norte da África, pega uma parte da Europa e a Ásia, China, Coreia, e toda aquela região, é isso aí, pesquisem mais na internet. Essa região do mundo que fica entre 10 e 40 graus acima da linha do Equador, é onde está a maior perseguição na igreja no mundo. Pega ali 3 continentes, lugares, imaginem isso, depois olha o mapa mundi, amados. A gente não está ali naquilo ali. Ali nessa região, se você for morar numa região dessa, na maioria dos países nessa região, você não vai ter a liberdade que nós temos aqui no estado, orando a Deus. Você vai estar colocando a sua vida em risco pelo simples fato de ser um cristão. E por que eu estou falando isso, amados? Porque eu aprendi, amados, que missão ela tem que ser feita de três formas. A missão cristã tem 3 coisas: pé, mão e joelho. Pé, mão e joelho. Pés daqueles que andam fazendo a missão, mesmo dentro de lugares como esse. Dos missionários, das agências missionárias, das igrejas que investem em agências missionárias e missionários, para pessoas chegarem lá com bíblias, com apoio financeiro, com comida. Pés daqueles que estão no campo missionário em qualquer parte do mundo, pés. O segundo, mãos, daqueles que abençoam financeiramente, aqueles que entendem a necessidade que nós estamos aqui no conforto, na alegria, na bênção de Deus, mas não podemos esquecer que tem gente, milhões e milhões e milhões de irmãos e irmãs no mundo, que precisam da ajuda dessas agências missionárias, dessas igrejas que enviam missionários, mãos daqueles que contribuem financeiramente, que não são egoístas, e joelho daqueles que dobram, que não tem como ir, que não tem como ajudar, mas dobra o joelho e oram.
Com isso eu quero dizer que qualquer um de nós pode ser um missionário. Se você tem o chamado de Deus, Deus vai te dar as condições e vai te enviar para o campo missionário. Os pés vão andar na missão. Se você não tem o chamado de Deus para ir, você tem condição financeira, vai ajudar a obra missionária. Aleluia! Financeiramente você está contribuindo com a missão. E se você não tem nenhum dos dois primeiros, dobra o teu joelho e ora pela missão. Ora para que Deus levante abençoadores. Aleluia! Ora pelos missionários. Pé, mão e joelho. Qualquer um de nós pode fazer parte da obra missionária. Eu quero encerrar aqui, amados, bem rapidinho o texto. Pode botar de novo no texto, irmã. Vai falar ali ainda: seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Lá, bem rapidinho aqui, a cidade de Esmirna tinha outra característica. Lá tinha grandes jogos atléticos. E quando os vencedores desses jogos atléticos lá venciam, eles eram coroados com uma coroa de louro. Era colocada uma coroa de louro, era aquele troféu, aquele reconhecimento. Então lá em Esmirna, quem eram os grandes atletas, os grandes competidores, ganhavam e eram coroados com uma coroa de louro. Aleluia! E Jesus vai dizer: aleluia, vocês receberão a coroa da vida. Lá em Esmirna, o homem era honrado aqui na terra, era honrado com aquela coroa de louro. E Jesus está dizendo para eles: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos. Aleluia, vocês vão ser torturados, vocês não vão receber essa coroa de louro, vocês não vão ser reconhecidos pela sociedade, mas eu darei para vocês uma coroa, a coroa da vida. Aleluia! E essa coroa da vida não é aqui na terra que a gente recebe, é lá no céu, é para quando a gente partir para a glória. Aleluia! Quero encerrar essa mensagem, amados, concluir. Aleluia! Dizendo o seguinte para vocês, trazendo a seguinte reflexão de tudo que foi pregado nessa noite. Aprendemos com a igreja de Esmirna que, independente das circunstâncias difíceis que possamos enfrentar por sermos cristãos, devemos permanecer fiéis até o fim, pois tudo nessa vida terrena é passageiro. Por mais que nós enfrentamos dificuldades em várias áreas da nossa vida, e graças a Deus nós não temos o problema de adorar a Deus, de buscar a Deus, nós temos liberdade religiosa, como lá naquele período eles não tinham, esse problema a gente não tem, só não vem no culto porque não quer. Poder vir é só vir, não tem nenhum impedimento legal que impeça alguém para vir num culto, no Brasil, óbvio, né? Então nós não temos esse problema, mas nós temos problemas na família, no casamento, nas finanças, na área sexual, enfim, né? Vários problemas, mas independente das circunstâncias, nós temos que ser fiel até o fim, e até o fim é até a nossa morte, e tomara a Deus que nenhum de nós aqui seja martirizado, mas até a nossa morte nós temos que permanecer fiel, porque tudo nessa vida é passageiro. A tua casa, quando você morrer, o teu carro, os teus bens, você vai morrer, vai ser sepultado, e aquilo ali vai ficar por a herança para os teus herdeiros, é passageiro. O teu emprego lá, que às vezes você acha que não tem ninguém substituível, você vai morrer, vai ser colocado alguém no teu lugar lá no teu emprego, porque tudo nessa vida é passageiro. A tua família vai sentir a tua falta se tu partir, mas a vida não vai parar, eles vão continuar vivendo, eles vão se virar. Porque tudo nessa vida é passageiro. Você pode ser lembrado ainda por uma ou duas gerações, depois as suas próximas gerações, a sua própria descendência já não vão quase lembrar nem falar mais de vocês, porque tudo nessa vida é passageiro. Mas eu estou aqui nessa noite porque Deus me trouxe para dizer que tem algo que não é passageiro: a eternidade com Deus. Essa vida e tudo que tem nessa vida é passageiro, mas o céu é de verdade, e o céu é eterno, e o céu é um lugar para aqueles que amam a Deus, que entregam a sua vida a Cristo, que são fiéis até a morte, que entendem que buscam em Deus as suas necessidades terrenas, mas nunca sai da sua mente que tudo nessa vida é passageiro, mas que o céu é real, que o céu é eterno, e que o único caminho para esse céu é Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E eu encerro dizendo: vale a pena ser fiel,
Vale a pena ser fiel. Um homem de 86 anos, pastor Paulo, chegar no fim da vida, depois de uma vida dedicada para a obra de Deus, queimado vivo, e antes dizer: como eu vou fazer mal para o meu Deus se Ele sempre fez bem? Ser queimado dizendo que Deus é fiel, ser queimado dizendo que Deus é poderoso, sem blasfemar o Senhor. Aleluia. Não está tão difícil assim para nós. Seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim. Aleluia. Isso, pastor, aquele louvor, aquele hino que o pastor cantou ali, foi a confirmação da palavra nessa noite. Lembrar como os verdadeiros primeiros cristãos. Querido e amado Deus, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de trazer a tua mensagem nessa noite. Eu peço, Senhor, que essa palavra ministrada, que não é minha, que é tua, eu sou só o instrumento, entre como uma flecha nos corações que abriram a sua mente e o seu coração nessa noite, Senhor. Aleluia. Que nós possamos refletir a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, Senhor. Que o Senhor nos dê forças para ser fiel até o fim, Senhor. E que o teu nome seja exaltado e glorificado. Amém.